Sejam bem-vindos então à segunda parte da nossa aula de hoje, conceitos fundamentais em bioquímica e fisiologia celular. Começamos a falar sobre a membrana plasmática, a membrana biológica, e principalmente sobre suas características como sendo um capacitor, um isolante elétrico que impede a livre passagem de substâncias, de partículas carregadas eletricamente, como é o caso dos íons sódio, potássio, magnésio, cálcio, cloreto, por exemplo, E nós falaremos então agora nessa segunda parte sobre como o potencial de membrana ele é alcançado, potencial de repouso, potencial de ação. Enfim, espero que vocês façam um bom proveito dessa atividade. Enfim, a membrana celular é composta então, por uma bicamada lipídica. Essa bicamada lipídica ela é bastante importante para o funcionamento para a manutenção da saúde de uma célula, e o estabelecimento desse potencial de difusão através da membrana ele é observado a partir da habilidade ou da capacidade de difusão de potássio ou mesmo do sódio, Nós sabemos que se o íon potássio ele conseguir migrar de um ponto ao outro na célula, de dentro da célula para fora da célula, se o potássio consegue fazer esse tipo de movimento, nós vamos compreender que o potássio ele estará indo a favor do seu equilíbrio. E vocês fizeram as contas agora há pouco, utilizaram a calculadora e perceberam que o potencial de equilíbrio para o potássio ele está na casa dos 94 milivolts, 94 milivolts negativos, menos 94 milivolts. Então, o fluxo livre de potássio através da membrana leva o potencial da membrana para próximo do seu potencial de reversão. Já se os canais para sódio estivessem abertos, o sódio levaria o potencial de membrana para próximo do seu potencial de reversão, do seu potencial de equilíbrio. Então percebam que o potencial no qual a membrana se encontra, a célula se encontra, dependerá de maneira objetiva de qual íon está se movimentando mais efetivamente através daquela membrana, E fica muito claro para nós que o potencial de repouso, como eu disse a vocês, em neurônios, por exemplo, ele pode estar próximo de menos 90 milivolts, e é exatamente esse menos 90 milivolts o potencial de reversão do potássio. Então, é claro e também é possível de deduzir que o potencial de repouso de uma célula nervosa ele é mais próximo do potencial de equilíbrio do potássio do que o potencial de equilíbrio do sódio, uma vez que durante a ausência de ação, ou seja, durante o repouso não há fluxo de sódio. Os canais para sódio, ou os elementos que permitem o transporte do sódio, eles não estão permitindo que o sódio esteja movimentando. Por outro lado, o potássio ele é beneficiado pela presença de canais de vazamento de potássio. Esses canais de vazamento são canais que permanecem abertos por períodos, praticamente por todo o tempo, E a manutenção da abertura desses canais permite que o potássio ele flua paulatinamente de dentro para fora da célula. Se ele está movimentando de dentro para fora, é possível então que o potássio esteja próximo do seu potencial de equilíbrio. Ele nunca está equilibrado porque sempre existe um transportador que gasta energia, como é o caso de uma bomba, para colocar esse potássio
para dentro. Então ele está sendo sistematicamente colocado para dentro, sistematicamente ele flui através desses canais constitutivamente abertos, canais de vazamento. Então o vazamento faz com que o potencial seja mais próximo do potencial de equilíbrio do potássio do que o potencial de equilíbrio do sódio, que só é alcançado quando canais para sódio se abrem, sódio entra na célula, inunda o interior da célula, tentando alcançar o equilíbrio, tentando se difundir a favor do equilíbrio, mas isso não chega exatamente a acontecer, apesar do potencial de membrana ter sido deslocado para o potencial mais próximo daquele íon que está em atividade ou que está em movimento naquela condição. Então, durante a abertura dos canais para sódio, nós teremos que os canais para sódio, ou melhor dizendo, o sódio, o íon sódio, ele vai se movimentar fazendo então com que haja fluxo de carga e esse fluxo fazendo com que haja, por conseguinte, a manutenção do potencial de membrana próximo ao potencial de equilíbrio do sódio. Então, essa figura aqui nos manda, nos solicita verificar em A o estabelecimento do potencial de difusão através da membrana da fibra nervosa causada pela difusão dos íons potássio de dentro da célula para fora através da membrana que só é seletivamente permeável ao potássio. Nesse caso, durante o repouso, somente os canais de vazamento para potássio estão permitindo a passagem de potássio. Então, a membrana ela está seletivamente permeável a esse íon, ao potássio. Por outro lado, letra B, o estabelecimento do potencial de difusão quando a membrana da fibra nervosa ela só é permeável ao íon sódio. E quando ela é permeável somente ao íon sódio, é aquele momento no qual somente os canais para sódio estão abertos, e se somente os canais para sódio estão abertos, o sódio determinará o potencial da membrana. Note que o potencial de membrana interna é negativo quando os íons potássio se difundem e positivo quando os íons sódio se difundem, em razão dos gradientes de concentração opostos desses dois íons. Como então é feita a medida do potencial de membrana? A medida do potencial de membrana ela foi originalmente feita em axônios na costa do Pacífico, aqui da América Latina. Inclusive o laboratório ele ainda existe no Chile, onde foi feita pela primeira vez os testes em axônio gigante do molusco lula. E como é que esse procedimento então, ele foi feito? Observaram que o axônio, como o nome já diz, axônio gigante de lula, observaram que esse axônio ele era possível de ser empalado com um eletrodo que estava ligado a um amplificador e na outra via, fechando o circuito, uma placa registrando as voltagens, a diferença de voltagem entre o lado interno e o lado externo da membrana desse axônio gigante de lula. Observe então que esse eletrodo preenchido com solução salina, e tendo no seu interior um eletrodo de prata cloretado, ele está introduzido no interior dessa fibra nervosa, enquanto esse eletrodo vermelho ele está colocado do lado de fora. Então é possível perceber a diferença de concentração entre os dois ambientes, o lado intra e o lado extracelular. E é possível perceber também, turma, que esse potencial aqui é semelhante, é muito próximo ao potencial de reversão do potássio, uma vez que o potássio está fluindo livremente através dessa membrana durante o repouso. Contudo, caso haja uma perturbação na membrana dessa fibra, caso haja uma perturbação na membrana dessa fibra, é possível que canais iônicos se abram, que o sódio então migre para o interior da membrana, para o interior da célula. Só que o sódio tem carga positiva e quando ele faz isso, ele altera esse estado estático desse dipolo que apresenta aqui,
onde tem carga positiva do lado de fora, carga negativa do lado de dentro. Quando o sódio começa a entrar, ele altera essa condição, um evento que nós chamamos de despolarização, ou seja, ele está desfazendo a polarização existente, né, e estabelecendo um novo arranjo dessa polaridade, no qual os polos positivos eles estarão voltados para dentro e os negativos voltados para fora. Então, assim foi originalmente verificado o potencial de membrana numa fibra nervosa, né? Foi utilizado, então, um molusco para fazer esse teste. Ainda hoje, né, esses testes são reproduzidos, mas esses testes foram suficientes para poder nos falar algumas coisas sobre o potencial de membrana e também sobre o fluxo de íons através dessa mesma membrana. Então, quem mantém o potencial de repouso? Nós já temos mostrado isso em algum momento, mostro novamente. Canais de vazamento de potássio, eles estão sempre abertos, permitindo que o potássio saia e leve consigo, não é? Leve para o lado extracelular, ele saia, leve para o lado extracelular cargas positivas. Se está levando cargas positivas, está deixando o interior da membrana cada vez mais negativo. Por isso, a diferença de potencial ela é tão grande durante o repouso, né? E essa diferença de potencial é captada, inclusive, pelo eletrodo na figura anterior, mostrando que o potencial de membrana ele é muito próximo ao potencial de equilíbrio do potássio. Agora, outra situação que nos faz também pensar numa bomba eletrogênica, numa condição de geração do potencial de repouso, é a própria bomba eletrogênica, né? Ela é eletrogênica porque ela leva uma carga positiva a mais para fora do que ela levaria para dentro. Então, né, se nós estamos observando aqui, saem 3 cargas positivas e entram somente 2. Né? Essas 2 cargas positivas, elas vão, com o passar do tempo, extinguindo, né, as cargas positivas no interior da célula, deixando cada vez mais cargas negativas, e nós teremos, então, mais probabilidade de cargas negativas se estabelecerem do lado de um dos lados da membrana. No caso, aqui o negativo se estabelece do lado interno da membrana e o positivo do lado externo dessa mesma membrana. Obviamente, nesse caso aqui da bomba, haverá gasto de energia, troca, né, substituição de ATP por ADP. Então, esse aqui é uma condição na qual há gasto energético. Nessa outra condição aqui, não há gasto energético. O fluxo acontece especificamente porque o sódio está indo a favor do seu gradiente de concentração. No caso da bomba, além dessa condição eletrogênica, nós temos que também o potássio está indo contra o seu gradiente eletroquímico, né? Ele está indo de fora para dentro. E aí, do lado oposto aqui, nós vemos o potássio indo de dentro para fora. Então, o potencial de repouso normal de uma membrana, ele surge exatamente, né, se nós considerarmos aqui o interior da fibra, aqui a parede, né, a membrana celular, lado externo positivo, lado interno negativo. Se nós observarmos o efeito da bomba, né, o efeito da bomba e a própria difusão dos íons, nós vamos perceber que existe uma resultante, né, de concentração de sódio de 12 miliequivalente por litro para fora e de 14 miliequivalente por litro para dentro, enquanto o contrário é verdadeiro para o potássio. 140 milímetros ou miliequivalentes por litro do lado de dentro contra 4 miliequivalentes por litro do lado de fora. Nós temos aqui então que todas as vezes que houver possibilidade de difusão, ela vai sempre acontecer de fora para dentro, de dentro para fora, observando o fluxo difusional, ou seja, de que forma a difusão ela está se orientando, e uma vez que a difusão
se orienta de dentro para fora, nós teremos então um fluxo resultante de dentro para fora, ou de fora para dentro, um fluxo resultante de fora para dentro. Então, o estabelecimento do potencial de repouso da membrana nas fibras nervosas é dado, então, de alguma forma, pela bomba do sódio e potássio, mas também pelo efeito da difusão através dessas fibras nervosas. Então, mais uma vez, nós mostramos o eletrodo, né, a mesma conformação, a mesma configuração mostrada anteriormente, e aqui nós conseguimos observar o que acontece quando o canal para sódio se abre. Quando os canais para sódio se abrem, nós temos aqui uma curva dada por voltagem e outra dada pelo tempo. Então, nós conseguimos observar que quando ocorre uma perturbação na membrana celular, né, ocorre a despolarização, e essa despolarização é caracterizada pela entrada de íon sódio, pela abertura dos canais para sódio. Né? Esses canais para sódio se abrem, o sódio entra e a condutância ao sódio diminui, ou seja, a probabilidade, a possibilidade dos íons sódio continuarem migrando de fora para dentro, ela chega ao final, ela se encerra. No mesmo momento que inicia a abertura de canais de potássio, levando potássio para fora. Ora, apesar de não ser o mesmo elemento, cada um carrega uma carga positiva. Se uma carga positiva entra, ela altera o potencial da membrana. Se 10 entram, altera mais. Se 1000 entram, altera mais do que 100. Por outro lado, o íon potássio ele precisa sair, porque é ele quem está mais concentrado dentro do que fora, e ele saindo, ele leva consigo as cargas positivas, as cargas, né, que estavam descrevendo o potencial de ação no interior da fibra, nesse caso aqui no interior da fibra nervosa. Então, o estímulo que abre os canais para sódio é o mesmo que abre os canais para potássio. A diferença é que o sódio ele responde imediatamente, enquanto o canal para potássio ele demora alguns milissegundos para poder responder ao estímulo dado. Para que vocês tenham uma ideia, então, alguns canais iônicos eles são regulados pela voltagem, e de acordo com a voltagem eles assumem características conformacionais diferentes, e essas características conformacionais elas vão permitir a abertura, a passagem de íon ou não, certo? Então nós temos aqui do lado superior esquerdo, né, uma comporta de ativação do íon sódio. Aqui nós temos um filtro de seletividade, ou seja, somente o sódio é capaz de atravessar por esse orifício. E aqui nós temos uma comporta de inativação. Então, todas as vezes que ocorre um estímulo elétrico na membrana e que esse estímulo faz com que haja abertura do canal para sódio, ou ativação, a abertura da comporta de ativação, ela se abre, como mostrado aqui do lado intermediário, ela se abre, ela permite então o fluxo de íon através desse poro, e só vão passar por esse poro partículas carregadas eletricamente que têm a característica de ser um íon sódio, né? Íon potássio ele não vai passar por aqui, porque o filtro de seletividade ele impede que o íon potássio passe por esse conduto. E ao final de um período, de um tempo tal, a comporta de inativação se fecha. Então, o que acontece aqui de acordo com a voltagem? Em menos 90 mV, repouso. Comporta de ativação fechada, né? E a comporta de inativação aberta. Quando o íon sódio ele entra e leva consigo cargas positivas, ele vai alterando o potencial de membrana. E o potencial de membrana ele vai migrando de menos 90 até mais 35 mV. Essa condição é que faz com que esse canal se mantenha aberto, né? Por outro lado,
Por outro lado, quando o potencial ele vai variando de mais 35 para menos 90, ele vai fazendo com que essa segunda comporta aqui, ela se feche. E essa é chamada de comporta de inativação. A inativação é um mecanismo no qual o canal iônico não permite que grandes quantidades de íon sódio eles entrem de maneira ininterrupta através do canal iônico. Então é necessário interromper o fluxo de íon sódio através da membrana. E aí, turma, nós temos aqui na parte de baixo, painel inferior, nós temos o potencial de repouso agindo em canais para potássio. Então perceba que em menos 90 o canal para potássio ele está fechado, mas talvez menos 70 ele já se abre e o filtro de seletividade impede que outro íon trafegue por esse conduto que é exclusivo do potássio, né? Então, partículas que não conseguem atravessar, não possuem filtro de seletividade, elas chegam aqui, catam ingrediente e saem. E aí, então, nós estamos observando que o canal para potássio ele é composto por uma comporta que possui a sua ativação lenta. Então, mesmo o estímulo que foi capaz de abrir os canais para sódio e de inativá-los, também foi capaz de abrir o canal para potássio. A diferença é que ele tem uma ativação lenta e uma desativação também bastante lenta, o que faz com que haja tempo suficiente para que um potencial de ação se estabeleça e depois ele deixe de existir. A condutância iônica, então, turma, ela é dada, né? A condutância é a quantidade de elementos carregados eletricamente que passam por um determinado ponto, por um determinado intervalo de tempo. A condutância iônica, ela, do canal para sódio principalmente, ela é bastante rápida, né? Bastante íngreme essa resposta, e logo depois nós temos a ativação do canal para potássio, ou canal de potássio, né? Autores americanos, ou livros de autores americanos usam o canal de potássio. Livros de autores brasileiros usam o canal para potássio. Então percebam que o mesmo estímulo que causou a ativação do canal para sódio, ele, quando ele já está começando a inativar, é aí sim que o canal para potássio estará se abrindo, né? Isso é importante acontecer porque sódio e potássio, eles precisam carregar a carga elétrica positiva, né, a carga positiva, para fazer mudanças no interior da membrana celular. Se íon sódio entra e junto com ele, ao mesmo tempo que ele, íon potássio sai, nós teríamos uma resultante elétrica igual a zero, né? Está entrando e está saindo a mesma quantidade de carga elétrica. Então, o que é principal? É importante que primeiro o sódio se abra, o canal para sódio se abra, e aí sim o sódio entre, e só depois que o sódio tiver entrado e seu estímulo tiver diminuído, é que a comporta para potássio se abrirá. Mas o estímulo foi o mesmo. O que diferenciou é a resposta, tempo de resposta para canais diferentes. Então, o canal para potássio, ele se abre tardiamente comparado com o canal para sódio, e esse tardiamente é suficiente para fazer com que o potássio restabeleça o potencial de membrana em repouso. E aqui nós temos um exemplo de como acontece o potencial de ação. O potencial de ação ele deve trafegar em todos os sentidos, em todas as direções, né? E quando isso acontece, vai haver, né, houve um estímulo em um determinado ponto, vai haver estímulo que vai correndo da direita, do centro para a direita, do centro para a esquerda, né, até que toda a membrana celular esteja completamente despolarizada. E isso acontece, é fundamental que aconteça, principalmente no caso de neurônios que precisam
fazer com que a informação chegue no neurônio seguinte. E isso só acontece se existir uma regulação uma sintonia bastante fina na transmissão do estímulo elétrico através da membrana. E isso só pode acontecer quando todos os canais para sódio eles respondem ao estímulo original. Não é? E esse estímulo original faz com que ocorra uma propagação haja propagação nos dois sentidos do axônio. Né? Quando nós estamos aqui numa condição experimental, por esse motivo o estímulo é dado no meio e percorre para os dois lados. Mas normalmente o estímulo é dado no dendrito, corpo celular, no caso do neurônio, né? Corpo celular, o axônio, e esse axônio então ele vai levar a informação dali para adiante. Então percebam que o estímulo está chegando sempre de uma forma, de um extremo para outro, né? Fazendo com que primeiro se despolarize onde ocorreu o estímulo, para por último despolarizar a região mais distante topograficamente dessa fibra nervosa. A comporta de inativação, inclusive, deixa eu voltar um instantinho, a comporta de inativação, inclusive, ela impede que dois estímulos subsequentes aconteçam. Então, a comporta de inativação, ela serve também para determinar o tamanho do período refratário absoluto e relativo de um canal iônico, né, principalmente do sódio, para saber quanto tempo demora ou qual é a frequência de estímulos que são mantidos intensos, né? Precisa existir para que o segundo não se sobressaia ao primeiro, tampouco que ele seja omitido pelo primeiro. Há necessidade de se reconhecer o período refratário. E especialmente nesse caso, turma, nós temos aqui uma fibra de Purkinje do ventrículo cardíaco, né, mostrando um platô. Esse platô ele é dado não só mais pelos canais para sódio que deflagram a despolarização, como também pelos canais de potássio que ainda não se abriram. Mas mais especificamente, quem gera o platô são os canais lentos de sódio, não tão rápidos quanto esses primeiros, canais lentos de sódio, e também conhecido como canais sódio-cálcio. Esses canais sódio-cálcio, eles são mais lentos para responder ao mesmo estímulo que os canais para sódio, e por conseguinte, manteve-se esse platô, e esse platô ele foi então ele deixa de existir quando a condutância ao íon potássio ela passa a aumentar, e aí sim nós teremos um período para que se possa restabelecer o potencial de repouso ou a repolarização dessa membrana. Perceba também que alguns canais eles são autoexcitáveis, né? Eles apresentam ritmicidade, são autoexcitáveis, e eles não apresentam um potencial de repouso clássico. Aqui nós conseguimos ver um potencial de repouso clássico. No caso dessas figuras, não há um potencial de repouso clássico. Isso porque está existindo fluxo de sódio, né, continuamente por essas partículas, por esse tecido excitável, e quando alcança esse limiar de estabilidade, deflagra o potencial de ação. Então percebam que existem potenciais de ação, eles são rítmicos, e existe um limiar de estabilidade. Todas as vezes que o estímulo alcançar o limiar, ou pelo menos alcançar, mas normalmente quando ele ultrapassar, é o suficiente para gerar deflagrar um potencial de ação. E é por isso então que algumas células elas têm descarga repetitiva, como é o caso das células do músculo cardíaco, mais especificamente do sistema nervoso músculo cardíaco, que faz com que haja a deflagração de potenciais de ação, que é o nó sinoatrial, né? E essa deflagração de potenciais subsequentes levam ao ritmo do coração, fazendo com que o coração bombeie sangue de forma rítmica, principalmente durante o repouso.
E aqui, turma, nós chamamos a atenção, então, dos elementos do neurônio que fazem com que o estímulo ele salte, né? Ele trafegue através dessas bainhas de mielina, ou melhor dizendo, que elas trafeguem pelos nodos de Ranvier e não exatamente pela bainha de mielina. A bainha de mielina é composta por um tecido altamente isolante. Ele é isolante elétrico, então nessa região aqui não faz o menor sentido ter aqui nessa região aqui não faz sentido que, né, aqui nesse ponto não faz sentido que nós tenhamos canais iônicos, né, onde está a bainha de mielina. Já que as bainhas de mielina elas não permitem a presença dos íons sódio, dos canais para sódio, eles vão ficar então nos nodos de Ranvier, né, espaçados uns dos outros, mas mesmo assim capazes de deflagrar potenciais de ação, e quando isso acontece, nós chamamos isso de estímulo saltatório, que ao invés de ele trafegar, como foi o caso dessa figurinha aqui, micrômetro a micrômetro, um do lado do outro, ele vai saltando, né, de ponto em ponto, e esses saltos fazem com que o estímulo ele seja muito rápido, né? Então os nodos de Ranvier estão aqui a gente consegue ver, né, o rocambole feito pela bainha de mielina, né, pela célula de Schwann, e essa célula de Schwann mais a bainha de mielina, eles são bastante isolantes, né, impedindo que haja fluxo elétrico nessa porção do neurônio, da célula excitável. Por outro lado, onde não tem a bainha de mielina, tem os nodos de Ranvier, e nesses nodos de Ranvier nós temos uma quantidade bem significativa de canais para sódio, e nesses canais para sódio, então, são feitas as despolarizações que vão agir antes e após o processo de deflagração do potencial de ação. Então, condução saltatória pelo axônio mielinizado, né, o fluxo de corrente elétrica de nó a nó é indicado pelas setas, né? E do lado de cá nós temos as células de Schwann, que são especializadas em produzir isolamento das fibras nervosas. Ainda, pessoal, a gente consegue perceber que fisiológica e biofisicamente existe o que nós chamamos de excitação, que é o processo de geração do potencial de ação. Esse processo ele precisa ter pelo menos uma determinada amplitude para vencer o limiar de estabilidade. Uma vez vencendo o limiar de estabilidade, ele é capaz de gerar o potencial de ação. Perceba nesse gráfico aqui, nós temos milivolt, nós temos tempo. Perceba que pequenas variações, elas não são capazes de gerar potenciais de ação. Em B, nós temos uma segunda, nesses quadrinhos aqui, em A, em B, em C, em D, são os pontos que estão sendo dados, os estímulos para que haja o potencial de ação. Então esse estímulo aqui foi pequeno, gerou uma perturbação na membrana, mas não suficiente para deflagrar potenciais de ação. A B, mesma coisa, e tudo isso porque eles não alcançaram limiar de estabilidade. Agora, em C, nós já temos a possibilidade de alcançar limiar de estabilidade. E assim sendo, quando o estímulo em C é dado, ele ultrapassa, né, o limiar de estabilidade, gera um potencial de ação, que tem seu componente despolarizante e seu componente repolarizante. E nós temos também a onda D, que é dada aqui pela também geração de um potencial de ação de maneira eficiente. Então, o que nós conseguimos perceber com isso é que os potenciais de ação, os potenciais de repouso, eles dependem diretamente dos íons dos canais iônicos para realizar sua função. Eu espero que vocês tenham aproveitado, né, esse assunto de um assunto que pode ser bastante denso, mas que hoje nós preparamos para que pudesse ser um assunto palpável
e que de alguma forma vocês conseguissem compreender o que tem sido dado, né? Compreender essa atividade, essas informações relacionadas a canais iônicos. E amanhã eu retornarei também com mais 2 vídeos gravados, aí um pouco mais densos, porque nós vamos falar um pouco mais sobre canais iônicos, famílias de canais iônicos, porque responde a estímulo, como responde a estímulo, entre outras coisas. Agradeço então a atenção de cada um de vocês e coloco à minha disposição através do meu e-mail para responder quaisquer perguntas que sejam importantes e que causem algum tipo de insegurança para a resolução desses questionamentos aí relacionados à membrana biológica. Então, agradeço mais uma vez e até amanhã.